Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença e vamos lá, mais um apoio de física. Começamos com uma questão bem desafiadora, bem interessante. Lá na página 6 do volume 1 Física B, o exercício 1.20 fala o seguinte: no sistema plano figurado, representamos os vetores R iguais em módulo. Então eles têm a direção e sentidos diferentes, mas todos têm o mesmo módulo, o mesmo tamanho, mesma intensidade. A intensidade do vetor soma é... O que a gente precisa fazer aqui é dar um jeito de somar esses vetores do jeito mais prático possível. Olha só, se eu for pensar, esses dois vetores aqui, ó, eles estão bons de somar. Se eu pegar um vetor aqui e botar outro vetor, bundinha na cabecinha, certo? Eu estou usando a regra do polígono, não é isso? Então eu consigo obter o valor do resultante aqui, ó. Esse aqui é um dos resultantes. Então aqui tem R, né? Aqui é outro vetor R. Eu posso chamar de X esse resultante aqui. Mas tu vê, eu não quero somar só os dois. Eu quero somar esse, com todos, não é isso? Mas esses dois do outro lado, tu concorda comigo que na hora que eu for somar só esses dois vai dar o mesmo que do lado de lá? Então se eu somar esses dois e esses dois, dá dois iguais a esse para cima. Que somando eles dá um que é o dobro. Então eu vou dar um jeito de achar o valor desse x e já vou saber que esse mais esse e esse mais esse dá o mesmo x aqui e aqui. E já que são dois verticais para cima, eu vou somá-los. Só vou ter que depois me virar com esse e com esse, ó. Só que tu concorda que esse vetor anula esse? Né? Porque eles têm mesma direção, sentidos opostos e mesmo módulo, então esse aqui anula esse. Então pronto, matei o problema. Na hora que eu percebi que esse anula esse, e percebi que esses dois somados dão iguais àqueles dois, eu vou fazer só essa soma e depois multiplicar por 2 para achar o módulo. Então esse era o tchan da questão, descobrir uma maneira de achar uma sequência confortável para operar. O ângulo, ele garantiu que são em todos os casos 120 graus, não é isso? Bom, uma das maneiras de somar dois vetores é usando a regra a lei dos cossenos, né? Certo? A lei dos cossenos. Só que quando eu mostrei para vocês, não sei se nesse ano a gente já viu a lei dos cossenos, já, né? Vimos rapidinho, mas vimos, né? Dá uma olhadinha nisso. Ó. A e B tem um ângulo alto, pontilhada paralela, pontilhada paralela. Este é o resultante, certo? Para achar o resultante fica R ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de alfa. Já cheguei a citar essa lei esse ano, porque senão daria para fazer por decomposição também. Daria para fazer na marra por decomposição se fosse o caso. Só tem um detalhe, né? Quando eu te ensinei a usar essa fórmula, não era aquele ângulo ali, ó. Era o ângulo com os vetores colocados origem com origem, né? E aqui tem bundinha na cabecinha. Então eu não posso usar o ângulo de 120 graus ali, que vai dar problema. Então eu teria que fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar esses vetores origem com origem. E o outro ficaria aqui, ó. Vetor R e vetor R. Certo? Aí a gente pode fazer pontilhada paralela e desenhar o vetor resultante. Certo? Eu nem queria chamar ele de R, esse vetor resultante, estou chamando de X na verdade, né? Certo? Para não confundir com outro R. Agora pensa comigo. Se esse ângulo aqui, ó, esse ângulo é o ângulo entre o vetor original e a direção do primeiro vetor, né? Então assim, ó, aquele ângulo de 120, vê se vocês concordam comigo. Ele está aqui, ó. 120. Né? Entre essa direção e essa outra direção aqui, né? Certo? Ali que está o 120. Então que ângulo vai ser esse aqui, que é o ângulo entre os vetores? 60, né? Porque isso aqui, o desenho não favorece, né? Mas aqui é 120 graus e aqui é o suplemento, né? Então vai ficar 60. Então já que eu descobri que o ângulo entre eles é 60, agora eu posso usar a fórmula bonitinho. Ficaria x ao quadrado é igual r ao quadrado mais r ao quadrado, concordam? Mais 2 vezes r vezes o cosseno de 60. X ao quadrado é igual. Deixa eu ver se estou fazendo tudo honesto mesmo. Não, mas o que eu estou achando estranho é porque nós vimos que quando os ângulos fazem 120 graus um com o outro, a soma dos dois dá o próprio R, né? Concorda comigo?
Mas nesse caso a gente foi honesto, né? A gente pegou aquele ângulo de 120 graus e fizemos de maneira honesta. Eu acrescentei esse aqui para cima, sem problema nenhum, prolonguei, fiz os 120 graus e achei o suplemento. Não, tá tudo ok. R ao quadrado mais R ao quadrado, 2R ao quadrado mais cosseno de 60, anula a multiplicação por 2, né? E fica então mais R ao quadrado. Ficou x igual a raiz de 3 R ao quadrado. E esse R sai da raiz, né? X é igual a R raiz de 3. Só que nós vimos que já que esse e esse se anulam, sobra 2 vetores x para cima, né? Concorda comigo? Então o vetor resultante desses 2 vetores x para cima é o único vetor vertical com o dobro do tamanho, que vale 2x. E se o x é r raiz de 3, o 2x ficaria 2 vezes r raiz de 3. Eu só estou encasquetado com o fato, na verdade dava igual, né, quando o ângulo aqui era 120, né? Quando o ângulo entre os vetores era 120, certo? Não o ângulo dessa maneira, o ângulo com os vértices, né, com a origem dos vetores unidos, quando era 120, aí o vetor x mais ele mesmo dava igual a um vetor x, né? Foi isso que a gente viu em história de aula, certo? Então, ó, uma questão top. Por quê? Primeiro que o aluno, ao ver esse excesso de vetores, fica confuso. Ele quer somar tudo de uma vez, mas nem sempre é o melhor. Então eu mostrei que nesse caso era melhor somar esses dois, dava o vetor x para cima, somar esses dois dava o mesmo vetor x para cima. E somando esse com esse, eles se anulavam. Desenhei então só os 2 vetores que eu queria somar, só que antes de aplicar a regra, a lei dos senos, eu mostrei a vocês que nós deduzimos a lei dos senos para o ângulo entre os vetores origem com origem. E esse ângulo de 120 está medido a partir da bundinha na cabecinha, ó. Então não podia. Eu redesenhei aqui com calma, enxergamos onde é que estava o ângulo de 120 graus, vimos que o ângulo origem com origem era o suplemento, que era 60, e aí sim joguei na lei dos cossenos. Achei o valor de um desses x, mas como eram 2, eu simplesmente dupliquei, multipliquei o resultado por 2. 2r raiz de 3 é a soma daqueles vetores todos, certo? Então essa é top, cara, essa é top, é natural que a gente fique confuso, pode perguntar. Na apostila, ela botou essa questão antes de aprendermos a lei dos cossenos. Sim, parabéns pela colocação, sim. Nós poderíamos fazer o seguinte, ó, a tua colocação mais uma vez foi ótima. Poxa, professor, se ele colocou essa questão antes de ter me ensinado a lei dos cossenos, eu suponho que deva ter uma outra técnica para matar a questão que não precise usar a lei dos cossenos. Ótima colocação, parabéns. Bom, a outra maneira de resolver isso sem usar a lei dos cossenos seria o seguinte, ó. Talvez até acabe ficando mais fácil mesmo. Agora, ó, pode acontecer erro também, tá? Do cara colocar uma questão antes de querer colocar. Não viu que a questão precisaria de uma matéria... isso acontece muito em outros materiais. A positiva é um pouco mais cuidadosa nisso. Mas vamos lá, vamos solucionar sem usar a lei dos cossenos. Gostei. O negócio é o seguinte. Se eu for perceber, se esse ângulo aqui é 120 graus, ó, se eu for, de repente, completar aqui, ó, se esse ângulo aqui é 120 graus, e se esse cara está na horizontal e de fato parece, né, é de fato um hexágono regular, né, todos os lados são iguais, certo? Então vê se tu concorda comigo. Se eu cortar com uma horizontal aqui, fica quanto para cima e para baixo? 60 e 60. Beleza? Então, esse ângulo aqui é alterno interno com aquele ali, né? Se ali é 60, aqui também é 60. Então, se eu decompor este vetor em x e y, né? Y e x, certo? Tu concorda que a componente vertical vai ser y mais y? Certo? Então, eu só vou decompor esse vetor aqui, ó. Vamos decompor, então. Quem vai ser o RY? Esse cara aqui é o vetor original R, concordas comigo? Vezes ou seno ou cosseno. Entre o que o cara quer calcular e o vetor original, é com ou sem ângulo? É seno de quanto? De 60, que é o ângulo fornecido. Concorda comigo? Então quem é o RY? É o vetor R original vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. E vocês devem concordar comigo que a soma desses dois é essa parcela Y mais a parcela Y de cima. Concordas comigo? Y mais Y dá o vetor X que eu estava chamando anteriormente, né?
Já que um deles é r raiz de 3 sobre 2, dois deles é só multiplicar por 2, né? 2 que multiplica r raiz de 3 sobre 2. Corta 2 com 2, dá r raiz de 3, por decomposição. Calculei o valor de um deles. E como eram 2, é só multiplicar por 2. Certo? Ó, tal e qual antes. Ó. Então a lei dos cossenos, né, gerou a mesma resposta do que decompor e usar o bom senso. Então tinha essa outra saída que era a saída mais esperada mesmo. Por que você cortou o 2 com S? Ótima pergunta, importante isso ficar claro. Porque os raiz de 60 é 0,5. E 2 vezes 0,5 dá 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Certo? Muito boa pergunta. É importante entender o porquê daquele cortezinho. Ou seja, só vou poder cortar quando o ângulo for 60. Se não for 60, tem que substituir o valor. Então usamos uma técnica de decomposição para fazer essa questão. É uma das belas questões de vetores da apostila mesmo. Vamos para a próxima.